Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 288º Dr. Apple News, sexta-feira da Paixão, né, comemoração da Páscoa cristã. E estamos aqui com vocês com o resumão das notícias da Apple, com sempre a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato Razan também. Obrigado pelas sugestões de pauta de todos vocês e todo mundo que está sempre assistindo com muito carinho aqui o canal Dr. Apple. Bom, a gente tem aqui em abril é um mês recheado de datas comemorativas, né, de eventos importantes para a Apple, e a gente começa com 11 de abril de 76, a Apple lançando aí o primeiro computador, né, o Apple I, totalmente desmontado, né, era um kit que você montava, naquela época isso era muito popular, né, então você comprava o kit e você mesmo tinha que montar, ele vinha com um manualzinho, você que ligava os fiozinhos e tal, você ligava num monitorzinho que você tivesse ali, na verdade você recebia apenas a fonte, a placa e o teclado, e o manual, né. Mas foi aí que começou toda a revolução. E também uma diferença aí de ideologia entre o Steve Wozniak, que gostava desse tipo de brincadeira, né, de brinquedo, de montar, desmontar as coisas e tal, e o Jobs, que via que esse mercado é legal, mas é um mercado bem limitado, a maioria das pessoas não querem montar suas próprias coisas, eles querem ter o produto pronto, né? Então daí a gente tem a segunda geração, né, um lance mais para frente com relação à computação, mas 11 de abril de 76, lembrando que no dia 1º de abril eles fizeram o primeiro contrato social, né, a gente falou na semana passada entre o Steve Wozniak, o Steve Jobs e o Ron Wayne, que um dia depois desse lançamento, no dia 12 de abril de 76, ele pulou fora do barco, vendeu a sua participação de 10% da Apple por $800. A gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Imagina 10% da Apple, quanto que vale hoje. E esse cara pulou fora. Não tinha como ele imaginar que dois malucos, né? Um completo nerd e o outro completamente hippie, doido da cabeça, pudesse, né, fundar uma empresa que hoje é a empresa mais valiosa, ou uma das empresas mais valiosas do planeta. O fato é que esse cara era um cara mais velho, ele era o tiozão da parada com dois malucos jovens, ele que tinha a grana, ele que sabia a parte de papelada. Ele falou, cara, eu não vou me meter nessa aqui não, eu vou pular fora. Então, 12 dias depois de assinar o contrato, o cara pulou fora. E muita gente ainda tacou pedra, o cara é burro, mas como é que o cara vai saber que aquilo vai dar certo, né? Para ele estava investindo a grana dele, as reservas que ele tinha, em dois malucos sonhadores, né? Enfim, e aí a história foi contada dessa forma. Bom, aí a gente tem no dia 15 de abril de 81, lá mais pra frente, né, a Apple lançando o Apple III. Depois do Apple I veio o Apple II, o Apple II foi um puta de um sucesso, vendeu, mas muito mesmo, e rendeu para a Apple muito dinheiro, equilibrou as finanças e sustentou a Apple durante muitos e muitos anos. Aí a Apple veio com o Apple III, só que o Apple III foi feito muito às pressas, a placa esquentava e dava problema. E foi a primeira grande falha de produto da Apple, de muitos que a Apple teve, né? A gente fica pensando que a Apple só faz coisa boa, e tem gente que pensa que a Apple só faz porcaria, né? Mas não é, a gente tem as duas coisas acontecendo. Esse foi a primeira grande produto que flopou, como o pessoal fala hoje em dia, né, que deu errado, o Apple III, ao ponto deles irem até a mídia e pedir desculpa e ter um programa de retorno, de recompra, etc, um monte de coisa que aconteceu com relação ao Apple III. Na verdade foi uma baita de uma vergonha que passou até que eles passassem para a próxima geração. Bom, depois nós temos lá em 86, 14 de abril de 86, a Apple lançando o iMac 512KE, de Enhance, né, de melhorado. A Apple tinha lançado em 84 o primeiro iMac. O primeiro iMac, como a gente sabe, o primeiro produto é sempre um protótipo, ele era bem fraquinho. Depois a Apple lançou o outro iMac, o Macintosh, iMac não, né, o Macintosh 512, que era bem legal. Depois o 512K, o Plus, e depois o K, e agora o KE. O KE ele era uma versão um pouco mais barata comparado com o Plus, né? Que era bem caro na época. Só para vocês terem uma ideia, o preço de entrada do Plus era $2.599, o que hoje é $7.600 mais ou menos, e $1.999 era o KE, que hoje seria $5.800. Ainda muito caro, especialmente para a época, mas enfim, naquela época o produto era revolucionário e realmente o preço era mais alto.
Mas enfim, lançou esse equipamento que também não deu muito certo. Lembrando que o Steve Jobs já tinha saído da Apple e começou aquela bagunça de 1 zilhão de modelos que ninguém conseguia entender o que acontecia. Era um produto lançado em cima do outro 3 meses depois. Então foi uma confusão danada, uma falta de direcionamento enorme dentro da Apple. Bom, aí a gente tem mais atualizações aconteceram essa semana, o 18.4.1 para o iPhone e para o iPad, o 15.4.1 para o Sequoia e o 2.4.1 para o Vision OS e também o tvOS 18.4.1. Só o relógio que não teve atualização essa semana. Importante para a resolução de problemas, principalmente no caso do iPhone com o CarPlay. Se você estava tendo problemas com o CarPlay, atualize, faz o backup antes, não custa nada, e atualiza para poder resolver esse problema, tá bom? Bom, então hoje também a gente comemora aí, né? Não sei se comemora, mas enfim, a gente marca o fim da era Intel. O último equipamento que era Intel, ele realmente foi colocado como vintage, que é o Mac Mini de 2018. Então a gente tem aí a grande virada dos produtos com relação ao processamento. E a gente percebe o ganho que nós tivemos deixando o Intel. Não tirando a importância do Intel, que o Intel trouxe o Windows junto com o Mac, que foi muito importante para ganhar mercado, muito importante para mudar a filosofia dos aplicativos também, né? E muita gente depende de aplicativos que é feito só para o Windows. Hoje a gente já vê um desacoplamento dessa dependência, né? Os produtos hoje, os aplicativos hoje são feitos mais baseados na web para poder rodar em qualquer dispositivo, ainda bem. Então não importa qual sistema você usa, se é Linux, se é Windows, se é Mac, etc., que você consegue rodar grande parte dos produtos. Isso é muito bom para a Apple, porque daí vai acabar vencendo aquele que entrega o melhor produto, né? A melhor condição custo-benefício aí para o usuário final, né? Então, o fim da era aí, o iPhone 6S entrando como vintage e o Mac Mini 2018 Intel indo para a era vintage. Agora a gente já está completamente na parte do Apple Silicon, né? A gente tem também uma notícia interessante, né? Pela primeira vez no primeiro quarto do ano, a Apple foi a líder de vendas ali de smartphone. Lembrando, bom, comparado com todas as outras, né? Com o Samsung, com o Xiaomi, enfim, todas as outras, Oppo e tudo mais, né? Lembrando que a Apple tem 3 modelos básicos, né? Tem o iPhone Pro e agora o iPhone E, né? Ou o iPhone SE que tinha na época. Então são 3 modelos básicos. O iPhone Pro tem 2 variações, né? O tamanho da tela menor e maior. Mas a gente tem apenas 3 modelos comparados com a Samsung, que eu nem sei a quantidade de modelo que tem, um monte de modelo, né? Então isso com certeza capilariza ali a quantidade de vendas, né? Porque consegue encontrar outros mercados. Isso é um grande aviso para a Apple que, fazer um produto de qualidade com um preço mais acessível vai com certeza ganhar mercado, porque o produto da Apple é muito mais caro mesmo. Ele tem uma qualidade superior, principalmente na parte de hardware e também do ecossystem, né? Do sistema, da construção e também da forma como ele funciona. Isso é inegável, mas a gente tem um preço muito mais elevado, o que acaba impedindo um monte de gente de conseguir adquirir um equipamento desse, principalmente o preço aqui no Brasil, que, né, a gente já cansou de comentar aqui. Mas é um grande aviso para a Apple que continuar fazendo um produto mais barato e mantendo a qualidade, não tendo grandes diferenças tecnológicas como é o iPhone E, vai ganhar muito mercado cada vez mais. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Bom, aquele zum de tarifa, né, e tal, o pessoal desesperado, fazendo fila nas lojas, acabando com o estoque da Apple. Aí vem a notícia de que tarifa para eletrônico, né, para telefone e para computador não vai sofrer esse aumento todo, não. Então aí as coisas já começaram a se arrefecer para esse mercado, né? Então é ter cuidado, né, ter calma, respirar, esperar as coisas acontecerem, né? Eu avisei aqui, né? Bom, iPadOS 19, o Mark Gurman está dizendo uma coisa aqui que
que é um pouco óbvio, né? A gente já tem visto, né? O iPadOS ele vai cada vez se aproximar do macOS, né? Lógico que nunca vai ser igual, porque a forma de interação com o iPad é diferente. A gente tem caneta, a gente tem o dedo. O Mac dificilmente a gente vai ter caneta, vai ter dedo. Não é um equipamento para isso, né? Apesar de muita gente reclamar e querer e tal. O iPad é mais voltado para isso e o Mac é mais voltado para um computador mesmo, né? Para quem quer outro tipo de trabalho. Então são equipamentos diferentes. Muita gente me pergunta, Thiago, posso substituir o meu computador por um iPad? Dependendo da forma como você trabalha, sim. Né? No meu caso, eu não tenho ainda a condição de substituir o meu MacBook por um iPad. Eu tenho um iPad como um acessório, como um equipamento extra para fazer outras coisas, mas o trabalho pesado eu continuo fazendo no MacBook. Então vai depender muito do jeito que você trabalha. Mas a gente vai ver cada vez mais uma integração. Então essa notícia do Mark Gurman não é um furo de reportagem, porque a gente já vê isso acontecendo de pouco em pouco, né? Bom, Apple Intelligence, né? Como é que a inteligência artificial ela é treinada? Ela é treinada com seus inputs, né? Então toda vez que você entra no ChatGPT e coloca alguma coisa lá, ele está coletando seus dados, está chupinhando tudo que você está colocando lá, está chupinhando o que é a tua máquina, está chupinhando o que tem na internet. Então a gente realmente abriu mão completamente da nossa privacidade para poder treinar uma pesquisa muito rápida, que é a inteligência artificial. Eu não chamo de inteligente porque ela não é inteligente, na verdade, né? Ela só é uma pesquisa muito rápida. Uma forma de processar os dados muito rápido. Mas a Apple tem uma maneira diferente de processar isso, de aumentar a sua capacidade, que é com inputs sintéticos. Então eles treinam a inteligência artificial com dados fictícios. Então eles pegam a forma como a gente costuma inserir uma data, fazer um convite, escrever um texto e tal. Ao invés de ela pegar o que você escreveu, eles criam algo sintético em cima do estilo de que cada um faz, né? Em cima do estilo de que cada região, cada povo faz, e vai treinando a inteligência artificial com dados sintéticos. Essa é a informação que nós temos. Dá para acreditar 100%? Não acredito em nada 100%, mas a gente sabe, pelo histórico a gente sabe que a gente pode confiar um pouco mais na Apple do que nas outras empresas, né? Principalmente com relação à parte de privacidade. Bom, e para encerrar essa sexta-feira da paixão, uma pessoa que foi salva aí lá na Austrália, né? Isso foi lá em 2024, na verdade, no meio do ano de 2024. Rick Sherman, né? Rick Sherman, de 49 anos, estava nadando lá, estava pegando onda lá na Austrália, e o mar, né? Meu pai falava, não brinca com o mar, né? Não desafie o mar, né? Tem que respeitar a natureza, ele sempre dizia isso. Ou seja, ele ficou preso, ele não conseguia voltar para a costa, né? Muita correnteza e tal. Depois de 20 minutos tentando, ele percebeu que, não vai dar. E aí lembrou que ele estava com o relógio. E lá na Austrália o SOS de emergência funciona, ele apertou, chamou a guarda costeira, sei lá quem que foi, emergência, etc. E depois de 1 hora conseguiram localizar, porque, gente, não é fácil localizar alguém no mar, né? A gente imagina que seja fácil porque não tem árvore, não tem onde se esconder e tal, mas é só a cabeça que fica fora d'água, o resto do corpo todo fica embaixo d'água. Então você vê aquela massa verde, no caso aqui, né, com uma cabecinha de agulha, né, muito difícil de encontrar. Enfim, depois de 1 hora ele conseguiu ser resgatado, e ele dizendo aqui que se não fosse o relógio, com certeza ele não estaria mais aqui. O Rick Sherman não estaria mais entre nós aqui. Bom, pessoal, é isso. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, muita paz para todo mundo, que a gente possa se encontrar na semana que vem novamente no novo Dr. Apple News. Convido vocês a acessar o site, a divulgar o trabalho para as pessoas que têm Apple aí perto de você, drapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para se matricular e também os meus contatos para uma consulta, um suporte técnico e uma aula VIP. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.